Vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias. O sermão desta noite é no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. Nós vamos falar dos versos 17 a 30. João, capítulo 19, dos versos 17 a 30. Vou ler o texto, peço que você o acompanhe. O texto nos diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tornaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós estamos diante da Escritura, Senhor. Cremos que ela é a revelação do Senhor para nós. Cremos que tudo o que precisamos crer e conhecer para todas as áreas da vida estão nela revelados pelo Senhor. Cremos na autoridade da Tua palavra, Senhor. Sabemos que esta é a verdade final do Senhor sobre nós. E nós oramos porque queremos agora entendê-la. Queremos, Senhor, beber dos princípios da Tua palavra. Queremos que este conhecimento transforme o nosso coração. Queremos o conhecimento santificador do Senhor sobre nós. Não queremos permanecer nos nossos pecados. Não desejamos, Pai, um conhecimento meramente intelectual. Basta-nos as informações do nosso tempo. Nós não queremos acumular um pouco mais delas. Queremos, Senhor, ouvir as verdades que nos redimem a alma.
Queremos olhar para o Senhor Jesus e conhecer o nosso Senhor, e queremos replicar o seu caráter. Nos ensina, Senhor, na tua palavra. Expõe os nossos corações. Penetra a tua palavra profundo no nosso peito, como diz ela mesma, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Senhor, alcança os nossos corações pela tua palavra. Clamamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nem tudo é o que parece, não é mesmo? Algumas coisas parecem boas, no final elas são ruins. Quem nunca viajou de férias e comprou cota, né? A gente descobre depois que não vale tão a pena assim. Algumas coisas também parecem bem ruins e no final das contas são boas. A minha filha amanhã eu vou levar ela num lugar malvado e uma moça malvada vai trazer uma grande agulha e enterrar na coxinha rechonchuda dela. Mas é para o bem, coisas que aparentam ser terríveis, né? Alguém que vê uma criança saindo de um lugar de vacina aos prantos, teria talvez dificuldade de entender que há algum benefício naquilo. E essa percepção é importante para nós olharmos para esse texto, porque nem tudo é o que parece. Nós estamos vendo a narrativa do evangelista João sobre a morte de Cristo. E este talvez pareça o momento do fim do ministério de Jesus, o momento do triunfo dos judeus sobre um cristão revolucionário, ou primeiro cristão, poderíamos dizer. Talvez esse texto pareça uma vitória de Satanás, um triunfo do mal sobre o bem, porque agora Cristo entrega o seu Espírito, Cristo, o Senhor Jesus, Ele morre, e a morte dele é real, é literal, e isso pode parecer em algum momento um triunfo do mal sobre um bem, um triunfo de Satanás, um benefício dos inimigos de Cristo. Mas esta é uma das questões e uma das condições em que não é o que parece. Este texto é a consumação da obra de Jesus, não como algo que chegou ao fim e não tem continuidade, mas como a certeza, a convicção de que todo o ministério de Cristo está completo. Ele consumou a sua obra. O Senhor Jesus está na cruz, na verdade, triunfando sobre a morte, vencendo os inimigos, derrotando Satanás, derrotando o pecado. O que parece ser a grande perda é para nós o grande lucro. Esta é a cruz do Senhor Jesus. É sobre isso que nós estamos vendo esta noite. Como Cristo reina a partir da cruz. Como o rei dos judeus não é rei dos judeus pela ironia da placa que está afixada sobre a cruz, mas de fato o rei e o seu reino estão agora consumados, estabelecidos de uma vez por todas na morte do Senhor Jesus. Por isso quero pensar contigo sobre como Cristo reina a partir da cruz. Como a cruz não é meramente a sepultura de Jesus, mas a cruz é o lugar de onde Cristo reina. A partir disso, nós temos três grandes ensinos, três grandes divisões no texto, e nós vamos nos valer delas. A primeira percepção que temos é que a exaltação de Cristo está na sua humilhação. O momento mais doloroso e mais humilhante do Senhor Jesus é, ao mesmo tempo, o ponto inicial da sua glorificação e da sua exaltação. João começa a nos descrever como acontece o ato da crucificação, a pena de morte romana que é instituída sobre Jesus. Se você se lembrar do último sermão no Evangelho de João, há 3 semanas atrás, nós falamos da ocasião onde os fariseus, o sinédrio, os judeus reunidos estão levando Jesus diante de Pilatos. Jesus passa pelo julgamento de Anás e Caifás, e eles não podem encontrar condenação em Jesus.
Ainda assim, eles levam Jesus a Pilatos e eles tentam forjar acusações sobre Jesus. Pilatos interroga Jesus, Pilatos conversa com os judeus e ele literalmente lava suas mãos dizendo: não encontro eu crime algum, erro algum neste homem. Pilatos tenta libertar Jesus, ainda que o considerando culpado por um momento e dando um indulto pela festa de Páscoa. Se os judeus o consideravam culpado, a culpa dele poderia ser retirada pelo indulto, mas os judeus gritam: solta Barrabás e crucifica-o. Mais uma vez, tentando ainda acalmar os judeus, Pilatos ordena que Jesus seja açoitado. Os soldados romanos vão cuspir seu rosto, vão esbofeteá-lo, vão chicoteá-lo, e agora Pilatos traz de volta ao público o homem agora ferido, certamente a fronte ensanguentada já que nós cantamos. E Pilatos diz: eis o homem. Pilatos está dizendo: este é quem vocês dizem que vai liderar uma revolução e destronar César? O que vocês encontram de culpa neste homem? Que ameaça este homem oferece? Pilatos tenta dissuadir os judeus, que agora vão finalmente rejeitar a Deus e dizer: nosso rei é César. E o culto a César parece realmente ser um bom escape para os judeus, que vão preferir que Jesus seja crucificado. Pilatos, então, o texto nos conta que entregou Jesus para ser crucificado. E agora o verso 17 passa a narrar os eventos seguintes. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Os romanos vão executar a pena de morte comum. A cruz, para nós, talvez seja claramente associada ao cristianismo, mas a cruz, neste contexto, não é inventada para o Senhor Jesus. Ela é o meio comum de humilhação de criminosos. Criminosos tinham a trave da cruz posta sobre os seus ombros, e eles deveriam levar ao seu próprio tronco, levar a sua própria cruz até o lugar estabelecido. Eles não levavam a cruz inteira, como nós estamos acostumados a ver em narrativas, em filmes sobre a crucificação, mas a parte vertical permanecia já fincada sobre o solo, e a parte horizontal da cruz é a que era posta nos ombros dos criminosos, e eles deveriam então caminhar. Este é um trajeto de humilhação, este é um trajeto vexatório. Todos que veem alguém carregar sobre as suas costas um madeiro, rumando para a própria morte, sabem que ali vai um terrível criminoso. Alguém que de nada é inocente. Alguém que não só está sendo condenado à morte, mas tem que ser uma morte humilhante. E o Senhor Jesus vai fazer a via, o caminho da cruz. Diz a tradição haver em Jerusalém uma via crucis, um lugar onde Jesus teria levado a sua cruz. Os outros evangelistas nos contam que Cirineu, um homem vindo do campo, havia cruzado com Jesus no portão da cidade, e o Senhor Jesus, já fraco fisicamente por conta das chibatadas e do espancamento anterior, já não tinha força física para carregar a cruz, e então os soldados romanos obrigaram que Cirineu levasse a sua cruz até o Gólgota. João omite esta parte da narrativa. João não quer que este relato ofusque o fato de que Jesus é o Filho obediente até a sua própria morte. É a cena de alguém que, no nosso contexto, cava sua própria cova. Jesus carrega sobre os ombros o instrumento da sua morte, e até que chegue ao lugar chamado Gólgota, o Calvário. Gólgota, Calvário, são sinônimos transliterados
para a caveira. O lugar onde Jesus está é a montanha da caveira. Entendeu agora a música do Sola? Na montanha da caveira, ao nosso lado, ele está. É o significado literal. É o lugar de morte. E Jesus está agora chegando ao lugar de morte. E nós não sabemos se de fato ele levou só a parte horizontal da cruz, ou se talvez tenha levado toda a cruz, como as narrativas tradicionais cristãs nos apontam. Mas o fato é que a pena capital romana está sobre ele. Ao chegar no lugar da crucificação, é o momento em que os romanos tomam a madeira dos criminosos e agora deitam o criminoso com os seus braços estendidos, em uma boa extensão, bem esticados, e os seus braços são amarrados e pregados na madeira. São cravos de prego, pontiagudos, grosseiramente fabricados, que vão furar, talvez não a palma da mão, mas provavelmente o punho, o lugar onde o peso do corpo não rasgaria a carne e não o faria despencar enquanto pendurado. Talvez cordas tenham sido postas também sobre o Senhor Jesus, porque sobre outros condenados o faziam. O objetivo, entenda, não é que eles morram pelos pregos, não é que eles morram por estes ferimentos dos açoites, das bofetadas, dos socos. O objetivo é que o crucificado morra asfixiado. A crucificação é feita para que o peso do corpo comprima os pulmões e o crucificado ficaria por horas e horas, provavelmente por alguns dias até que o seu pulmão expirasse o ar e faltasse força para encher de novo, e a respiração fosse fraquejando, e as contrações musculares, as cãibras já tornassem impossível o ato de erguer o próprio peso para tomar fôlego. É por isso que em alguns relatos nós vemos um pequeno pedaço de madeira debaixo dos pés, ou em alguns outros casos, como não vemos narrativa do Senhor Jesus, até uma espécie de banquinho. Eles colocavam um pedaço de madeira debaixo do pé ou na altura do quadril para que fosse um pequeno apoio, para que em algum momento o crucificado, o criminoso, pudesse encontrar algum apoio debaixo dos seus pés ou em um microbanco e ele recobrasse um pouco de fôlego. E o que parece ser nesse banquinho algum tipo de misericórdia é, na verdade, a extensão da crueldade, porque a morte se tornaria mais lenta e mais dolorosa. Imagine o que é ter os seus pés literalmente pregados por um cravo de aço na madeira, e você apoiar o peso do seu corpo sobre os seus pés e se erguer sobre os cravos para respirar e depois voltar à asfixia. É isso que o Senhor Jesus está passando. É esta cena do Gólgota. O Senhor Jesus está crucificado. A seu lado direito e ao seu lado esquerdo estão dois criminosos, dois homens que merecem estar lá. Esse é o diálogo entre os dois, não é? Um deles diz: não blasfeme contra este homem, nós merecemos estar aqui, ele não tem culpa. Um daqueles criminosos, ainda no momento da sua morte, não tem qualquer arrependimento, blasfema contra o Senhor Jesus. Um deles parece ser alcançado pela graça. O Senhor Jesus se volta para ele, no momento da sua morte, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que é a graça do Senhor Jesus, irmãos. Que é o perdão que alcança o pior pecador, ainda no momento da sua morte. Irmãos, o Senhor Jesus, estando
no centro destes dois criminosos, diz o texto que Pilatos escreve uma placa e fixa no topo da cruz. Isso é mais uma prática romana. Os crucificados, ao longo do caminho que faziam e também no lugar onde eram crucificados, traziam a acusação que lhes deu pena de morte inscrita. Se eles fossem assassinos, se eles fossem ladrões, o que quer que tenham feito de mal, trazia-se uma placa com a inscrição do seu crime, com a razão da sua condenação de morte, para que isso servisse de exemplo para todos, para que isso fosse um anúncio e ninguém sentisse pena daquele criminoso, para que todos soubessem a razão clara pela qual este está sendo condenado. A inscrição de Pilatos sobre Jesus. Qual é a culpa de Jesus? Qual é o crime pelo qual lhe atribuíram a crucificação? Diz o texto: este é o Rei dos judeus. Não há pecado sobre Jesus. Não há crime em Jesus. Pilatos está agindo ironicamente, tentando agora alfinetar os fariseus, alfinetar os membros do Sinédrio, porque os membros do Sinédrio constrangeram Pilatos a crucificar Jesus. Pilatos tentou dizer: levem este homem e julguem ele conforme a vossa lei. E eles insistem, porque eles sabem que eles não teriam autoridade para matar Jesus, e eles encurralam Pilatos de uma forma que ou Pilatos crucifica Jesus, ou se ele libertasse Jesus, haveria ali uma revolta. E Pilatos toma uma decisão burocrática, uma decisão claramente política, ao decidir morrer Jesus para poupar toda essa confusão. É um mau governante, é um governante injusto, que entrega um homem inocente só por causa da exigência da massa da população. Pilatos agora vai devolver o favor aos membros do Sinédrio. Pilatos sabe que os membros do Sinédrio não consideram Jesus como rei, mas é este o objetivo dele, que aqueles homens ficassem até em alguma instância indignados, e ele consegue fazer isso. O lugar onde Jesus está crucificado é próximo à porta da cidade. Muitos judeus passam por ali. Muitas pessoas estão testemunhando visivelmente da crucificação e vendo qual a razão pela qual aquele homem está sendo morto. E a razão pelo qual ele é morto é porque ele é o rei dos judeus. O Sinédrio tenta dizer: não, escreva: eu sou o rei dos judeus. Escreva que ele diz ser, mas que não necessariamente nós cremos que ele seja. A resposta de Pilatos é: o que escrevi, escrevi. Vocês não facilitaram para mim, eu não vou facilitar para vocês. Mas Pilatos é um daqueles estranhos instrumentos da soberania de Deus. Pilatos está dizendo uma verdade gloriosa: este é o Rei dos judeus. Ainda que não creia, ainda que não seja esta a sua intenção, ele está testemunhando que Jesus é o Rei dos judeus. O nosso Senhor está humilhado, está agora estendido sobre o madeiro, e o que é a mais terrível crucificação é o anúncio de que este é o nosso Rei. Este é o Rei exaltado, este é o nosso Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus reina e que a sua providência age, mesmo quando parece que as suas promessas não estão sendo cumpridas. Porque quando nós lemos o Salmo de número 24, nós pensamos: levantem portas as suas cabeças para que entre o Rei da Glória. E parece que o homem que está na montanha da caveira, asfixiando sob o peso do seu próprio corpo, não é o Rei da Glória.
E talvez nós estejamos confundidos e nós possamos momentaneamente pensar que a providência de Deus não vai cumprir as suas promessas, de que a soberania do Senhor perdeu o timing dos seus atos, Deus perdeu a mão das coisas, e talvez este Jesus não seja aquele que nós esperamos. Talvez você olhe assim para a sua vida. Talvez você pense assim sobre a bondade de Deus. Compartilhei com os jovens outro dia, e queria dizer isso aos irmãos. Há 2 semanas atrás eu conversava com o pastor Itamar sobre algumas questões do meu coração. E olha que arrogante, irmãos, eu disse para o pastor Itamar assim: a minha vida devocional está em ordem. Eu não deixei de orar e ler a Bíblia. E eu não leio só por obrigação, não. Eu estou lendo a Bíblia, tirando lições. Eu não sei por que o meu coração está lidando com problemas. A gente questiona a providência de Deus. No nosso pecado e na nossa fragilidade, a gente pensa que Deus não sabe por onde nos conduz. A gente pensa por um momento que talvez Deus tenha se esquecido das suas promessas. A gente pode às vezes contemplar um aparente caos e dizer: não pode ser que Deus esteja conduzindo tudo isso. Mas olhe para Cristo crucificado. É na humilhação de Cristo que o propósito de Deus está completo. Deus está nos desafiando a crer naquilo que não vemos. Deus está nos confrontando na nossa incredulidade e nos dizendo: meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e não sabes o caminho do vento, assim não sabes os pensamentos e os propósitos do Senhor a seu respeito, diz o autor de Eclesiastes. Talvez muitos tenham olhado para a cena de Jesus crucificado e duvidado da promessa do Senhor, e duvidado da salvação do Senhor. Mas entenda, Deus age por caminhos que nós não conhecemos, e Ele cumpre as suas promessas. Cristo está sendo exaltado, ainda que pela morte, ainda que pela cruz. O reino do Senhor não é deste mundo. O reino do Senhor não está contido nos padrões humanos. E o que nós consideramos sucesso, e o que nós consideramos conquista, o que nós consideramos uma vida sossegada e tranquila, talvez seja a pior forma de se viver. E talvez o que nós consideramos perda, o que nós consideramos problema, o que aos nossos olhos é uma grande confusão, talvez seja, aos olhos do Senhor, a sua exata, soberana vontade. E Deus tem maestria de pôr o caos em ordem. Ele está fazendo isso com Cristo. Deus transtorna nossas vidas, irmão. E Ele faz isso por graça, para que nós conheçamos o seu poder, para que nós experimentemos o seu favor. O Senhor está fazendo assim com Cristo, não nos padrões humanos. Não está exaltando um rei como o Sinédrio imagina que seja a exaltação de um rei. O Senhor está cumprindo o seu propósito pela via mais estranha possível. Mas aqui está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o mesmo Deus e a mesma soberania que age sobre a minha e sobre a sua vida. Nem tudo é o que parece ser. Deus não se esqueceu das suas promessas. Deus sabe muito bem para onde nos conduz, ainda que este caminho passe pelo vale da sombra da morte. O Senhor sabe muito bem para onde vai. Ele não precisa da nossa opinião, das nossas sugestões. Ele vai nos permitir passar por dores e aflições, para que nós terminemos a jornada em pastos verdejantes, assentados em uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Senhor triunfa. Nós vemos o Senhor Jesus crucificado e percebemos não só a soberania de Deus, ainda que por meio da humilhação de Cristo, mas nós percebemos agora com clareza o caráter de Jesus.
Este é um rei que é glorificado e exaltado mesmo na humilhação, mas este é também um rei sempre fiel. Jesus é um rei cuidadoso, ele é um rei bondoso, e o texto expressa isso. O texto narra que os soldados que crucificaram Jesus tomaram as suas vestes, fizeram em 4 partes as suas vestes e também a sua túnica, lançaram sortes. Eles decidiram na sorte quem é que vai levar essa túnica para casa, porque a túnica era tecida, era obra de costura e era tecida toda em um só tecido. Ela fora feita de uma só vez. Não havia na túnica juntas, costuras, e por isso não tinha como, de alguma forma, aproveitar o tecido. Eles vão lançar sortes para descobrir quem é que vai levar isso para casa. Essa é mais uma prática romana. Soldados romanos estão fazendo o que faziam. A lei romana dizia que os espólios do crucificado pertenciam aos seus algozes. Esse cara vai morrer, ele não precisa levar essa bota para o túmulo. E eles tinham o direito de tomar as vestes, as roupas, quaisquer pertences que o crucificado carregasse consigo, era agora pertencido aos algozes. Eles lançam, ou melhor, eles vão primeiro repartir as vestes de Jesus. Talvez a ideia de que eles rasgaram a roupa e deram pedaços da roupa, um pedaço para cada um, eram 4 homens, talvez essa não seja a ideia mais fiel. Quando o texto fala vestes, talvez o texto esteja pensando em todo o aparato de Jesus. Talvez as 4 partes tenham sido as sandálias para um homem, o cinto para outro homem, a roupa para outro homem e a túnica para aquele que fora sorteado. Talvez tenha sido desta forma. Se desta ou se de outra, João está mais uma vez detalhadamente registrando a narrativa do texto para que fique claro que este é o cumprimento da Escritura. João está nos relembrando do que eu acabei de dizer. Deus não perdeu o controle, Deus não se esqueceu das suas promessas. As coisas parecem um caos aos olhos dos 11 discípulos que viram Judas trair Jesus e agora o nosso mestre está crucificado. Para eles parece tudo fora de ordem, mas para Deus está tudo na mais perfeita ordem. E a prova disso é que a Escritura diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. É a narrativa do Salmo 22. Um salmo que o próprio evangelista João já lançou mão ao longo do seu discurso, ao longo da narrativa do seu evangelho. O Salmo 22, não só neste texto, mas em outras referências, já foi atribuído a Jesus, e agora, uma vez mais, a fidelidade do rei está sendo mantida. Jesus é o rei fiel, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o que diz. Desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se conheceu um Deus que trabalha por aqueles que o esperam, um Deus que faz aquilo que anunciou. Ninguém conhece um Deus como esse, que anuncia o que há de vir e que em seguida o faz. Só Cristo faz isso. Esse é o nosso rei. Esse é um rei que cumpre promessa de campanha. Você percebeu? Este é um rei confiável. Este é um rei que descreve os sofrimentos e os benefícios que nós vamos passar, e de fato as coisas acontecem do jeito que ele diz que acontecem, porque este é um rei fiel. Mais do que isso, junto à cruz estavam algumas mulheres. Todos os evangelistas falam sobre essas mulheres. Nem todos descrevem quem elas são. Algumas mulheres estão de longe, mas de perto. João diz que elas estavam próximas, os outros evangelhos dizem que elas estavam distantes. Pronto, rasga a Bíblia, né? Acabou a fé de alguém, porque os evangelistas agora eles se contradisseram. Elas estão perto ou elas estão longe? Elas estão longe o suficiente para manter a segurança. Você vai se lembrar que os soldados romanos estão supervisionando Jesus
até o momento da sua morte. Essa é uma situação tensa. Provavelmente a guarda romana não quer que nenhum tumulto surja da crucificação desse líder hebreu. Elas estão certamente afastadas a alguma distância que foi permitida pelos soldados para que elas estivessem. Mas elas estão perto o suficiente para ouvir as palavras de Jesus. É essa a distância que elas estão da cruz. Se fosse um amigo seu, você não estaria ali. Se um amigo seu estivesse doente e nas últimas horas de vida e os médicos dissessem, você só pode assistir de trás desse vidro, você teria coragem de comer um Big Mac, que você está com fome e mais tarde você volta? Não, certamente nós ficaríamos ali até o último momento. É assim que estão essas mulheres, assistindo Jesus morrer. Eu, graças a Deus, nunca vivi uma situação como essa. Penso que seja muito dura, mas já ouvi muitos irmãos, muitos conhecidos que passaram pelo fato de assistir alguém morrer. Um dos meus melhores amigos no ano passado perdeu a avó, que era próxima como uma mãe. E ele me disse assim, pastor, a minha avó morreu nos meus braços. Eu fiz massagem cardíaca nela e eu a vi morrer. Imagine o que é este sofrimento. Imagine como está a mãe do Senhor Jesus, assistindo o filho que ela cuidou por toda a vida, agora morrer, agonizando, asfixiado diante dos seus olhos. Você quer fazer um contraste? Pense no seu filho. Mas não pensa muito, que eu não quero interromper o culto com chororô, não. Como você se sentiria se essa criança que você deu banho e trouxe para a igreja hoje estivesse morrendo asfixiada diante dos seus olhos e você só pudesse assistir? Entende que Jesus é um homem de dores. Entende que Jesus sabe o que é padecer. João nos diz que estavam próximas Maria, sua mãe, a irmã dela e Maria Madalena. O entendimento mais provável é que a mulher de Cleopas seja a irmã de Maria. Está a mãe do Senhor Jesus, a sua tia e Maria Madalena. Aquela de quem o evangelista Lucas nos conta que Jesus expulsou dela 7 demônios. E ela então passou a ser uma seguidora do Senhor Jesus e uma sustentadora do seu ministério, uma serva de Cristo. Essas 3 mulheres estão próximas e Jesus, no momento de maior agonia e dor, lembre-se que a caminho do Gólgota, ele já desfaleceu fisicamente e precisou de ajuda para carregar a cruz, e agora, crucificado, fisicamente frágil, próximo de morrer, ele está ainda zelando pela vida de sua mãe. É um rei fiel, é um rei que se preocupa, é um rei zeloso com os seus. Jesus não deixaria nenhum dos seus desamparado, e também não deixaria desamparada a sua mãe. Jesus chama o discípulo amado, o autor do livro. Este certamente é João. E se João e Tiago são filhos de Zebedeu, e esta mulher, Cleopas, é sua esposa, então Tiago e João provavelmente são os primos de 1º grau de Jesus. E Jesus vai dizer à sua mãe e também a João: mulher, eis aí o teu filho. E vai dizer a João: eis aí a tua mãe. Sabe o que é curioso? O curioso é que adoção é uma prática legal em Roma. Inúmeros imperadores tinham filhos adotivos, porque não tendo filhos naturalmente homens, só tendo filhas mulheres, ou tendo até alguma questão da dificuldade de conceber filhos, até homens importantes e imperadores adotavam filhos homens para que tivessem linhagem. A adoção é algo comum, regular, estabelecido em Roma. E uma das formas legais da adoção, os ditos
oficiais para a adoção são: tu és minha mãe, o filho diria. E a mãe diria: tu és meu filho. Jesus está falando em outra conjugação verbal. Ele está dizendo: a partir de hoje, ele é o teu filho e você é a sua mãe. E o texto nos diz que a partir desse dia, o discípulo a tomou para casa. O rei fiel não deixa ninguém desamparado. Essa cena é estranha, porque talvez você tenha ou não tenha pensado nisso, mas onde está José? Pergunte ao seminarista, eu tenho certeza que ele tem a resposta. Onde está o pai de Jesus nessa cena? Porque nós vemos narrativas sobre o pai de Jesus, mas no ministério público nós não temos narrativas do pai de Jesus. Será que na crucificação de Jesus, José foi comer o Big Mac? Eu duvido. Muito provavelmente, e isso, meu irmão, é uma vaga, assim, simplória imaginação. Muito provavelmente o pai de Jesus já tenha falecido. Há alguma probabilidade que isso tenha acontecido. Se isso aconteceu ou não, certamente a mãe de Jesus estaria desamparada. Porque se ela viesse a ser viúva, se ela não pudesse mais trabalhar, a pessoa responsável pelo seu sustento seria o seu filho, e ela já não o tem. Agora então o texto vai nos dizer que João assume o zelo e o cuidado sobre a mãe de Jesus. O Senhor está cuidando e zelando dos seus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, então ele vai pedir água para que, ou dizer que tem sede, para que de fato o texto se desfeche. Algumas considerações são ainda importantes antes de nós concluirmos o texto. Meu irmão, nós precisamos nos lembrar da fidelidade do nosso rei. Nós precisamos visitar com certa frequência as Escrituras e tomar as verdades da Escritura para nós. Se você está diante de um rei fiel, se você está diante de alguém que disse que nem um i e nem um tio passarão, mas toda a sua palavra se cumprirá, como você pode viver confiado nestas promessas? A crucificação de Jesus e os muitos textos do Antigo Testamento se cumprindo, e claramente se cumprindo, vão se cumprir agora quando Jesus diz: tenho sede. Mais uma vez se cumpre a Escritura, são o testemunho de que Deus cumpre a sua palavra. Como você vive à luz desta esperança? Quais são os ensinos relevantes da palavra de Deus que você precisa conhecer e crer? E saber que o seu rei, que o seu Senhor, que o nosso Cristo não se esqueceu da sua palavra e não deixará de cumpri-la. Como você lida com as suas necessidades físicas? Como você lida com o seu cansaço? Como você lida com a sua culpa? Com os seus pecados? Quais são as respostas da Escritura que nutrem a sua alma de esperança, que dão o consolo e o alento necessário, porque falam do que nós precisamos, porque pregam ao nosso coração verdades confiáveis de um rei fiel? Você precisa visitar as verdades da Escritura e perceber que, como Cristo vem cumprindo a sua palavra, Ele continuará cumprindo. Meu irmão, se Jesus, no momento de maior agonia, dor e sofrimento, se preocupou com o zelo e o cuidado de sua mãe, por que não se preocuparia conosco? Porque o Senhor se esqueceria de nós? Este é um rei que não desampara os seus súditos. Este é o rei não só dos judeus, ele é o rei de toda a terra. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio, e nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos em Cristo, e o Filho amoroso não zelaria por nós?
porque você estaria desamparado. Quem desamparará você? Meu irmão, a Escritura diz que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquece de nós. Qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance dessa mãe lá de casa que amamenta chegar em casa e falar assim: a casa está tão quieta, e de repente ela dizer: esqueci a Sofia com alguém da igreja. Eu sei que muitos de vocês querem levar minha filha embora. Estou de olho. Qual a chance? Porque uma criança que amamenta depende integralmente da mãe. Uma criança que amamenta, ela nem dorme se a mãe não a chacoalha. Uma criança que amamenta, ela se sustenta do leite produzido pelo corpo materno. Uma criança que amamenta, ela recebe o banho, o carinho, né? Aquele cheirinho mamãe bebê. Mas ela depende de tudo da sua mãe. E o texto diz assim: ainda que o mais improvável possível aconteça, desta mãe esquecer-se da criança que amamenta, ainda que isso venha a acontecer, o Senhor não se esquece dos seus. O Senhor não se esquece de nós. O nosso Rei é fiel e Ele há de zelar pelas nossas vidas. Podemos confiar num Rei fiel e zeloso, que nem nos últimos momentos de pior sofrimento não deixou de lado os seus. Por fim, irmãos, o Senhor Jesus é também um Rei vitorioso. John Owen escreve um livro que se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. O que é, mais uma vez te digo, nem tudo como parece ser. O que é aparentemente o pior luto possível, o sofrimento final, o desfecho da história deste Nazareno, é na verdade o seu triunfo. Este é um Rei vitorioso. Este é um Rei que, morrendo, não está sendo vencido pela morte, mas está vencendo a morte. Este é o Rei que, com a sua morte, está triunfando e matando a morte de todos aqueles que hão de ser seus seguidores. O Senhor Jesus, depois disso, vendo que tudo já estava consumado, conhecendo os decretos eternos e percebendo que esse é o desfecho da história, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A sede do Senhor Jesus é a sede de um homem que está há horas agonizando sob o sol do Oriente, ferido fisicamente e agora asfixiado sob o peso do seu próprio corpo. Mas ela é também a fala de alguém que conhece os decretos de Deus e mais uma vez vai fazer cumprir a Escritura, dizendo: tenho sede. O Salmo 69 nos diz: na minha sede me deram a beber vinagre. Mais uma vez, cumpre-se a Escritura. Este vinagre que o Senhor Jesus vai receber do soldado romano, que é a esponja imergida em um vaso de vinagre, hasteada por um caniço, para que Jesus bebesse. Este não é o mesmo vinagre que Marcos cita mais cedo. O evangelista Marcos nos diz que no trajeto da cruz, alguém oferece a Jesus um vinagre que era misturado a mirra, uma bebida composta que seria de alguma forma amenizadora dos sofrimentos, uma bebida que seria uma espécie de anestésico, e Jesus se recusa a beber. E Jesus não vai se anestesiar para enfrentar o Calvário, ele vai sofrer a agonia. E agora, este vinho é o vinho que é comum dos soldados romanos, é o vinagre fruto do vinho, é uma bebida amarga, comumente usada pelos romanos, pelos soldados especialmente, sempre o traziam no cantil,
Talvez carregar água por tanto tempo, fechada na garrafa, num lugar de deserto, pudesse produzir ali substâncias que fizessem mal. Aquela garrafa criaria lodo e ela poderia adoecer os soldados. A solução para isso é sempre carregarem esta bebida, este vinagre consigo. Na dúvida, a gente bebe uma Coca-Cola, né? Se a Coca-Cola mata as bactérias, então a gente talvez morra de câncer, mas não de disenteria, porque a Coca-Cola é segura. O Senhor Jesus vai receber deste vinagre na ponta do caniço. O Senhor Jesus vai sorver o vinagre. E cumprindo mais uma vez e pela última a Escritura, o verso de número 30 nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Os outros evangelistas nos dizem que está consumado não é um sussurro, nos dizem que é um brado. Jesus sustentou o peso de seu corpo sobre os pregos que estavam firmados nos seus pés. O Senhor Jesus fez força com seus braços e ombros para erguer o seu próprio corpo. Quão doloroso seria, depois de horas agonizantes de sofrimento desde o raiar do dia, agora ele pudesse, pela última vez e em profundo sofrimento físico e também espiritual, bradar em alta voz, dizendo: tetelestai. A palavra usada por Jesus é consumação. A palavra grega que Jesus usa visa uma tarefa completa. Quando essa palavra é atribuída a trabalhos religiosos, ela significa um culto completo, um sacrifício completo, uma obra consumada. Jesus não está encerrando o seu ministério, ele não está fechando as cortinas. Jesus não está dizendo: foi bom enquanto durou. Jesus está dizendo: eu completei a minha obra, eu completei o meu ministério. A obra do Senhor Jesus está consumada, e inclinando a cabeça, ele rendeu o seu espírito. Ele já havia avisado os seus discípulos que ninguém tira a sua vida, ele voluntariamente dá a sua vida, e agora ele rende o seu espírito ao Pai, ele consuma a sua obra. E a consumação é o fato onde todos podem pensar que está finalizado e encerrado a confusão causada por este homem, e os ensinos deste homem vão morrer, e agora há uma vitória e uma paz sobre Israel, porque o seu conturbador está morto. Talvez esta seja a cena onde pudesse haver algum regozijo de Satanás, alguma alegria do mal sobre Cristo. Mas a morte de Cristo, a consumação, a entrega do seu Espírito, são a certeza plena e final de que a obra do Senhor terminou. Agora, nenhuma acusação há sobre os eleitos de Deus. Agora, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado foi vencido por Cristo, e Cristo triunfou sobre a morte, e a morte de Cristo, a consumação da sua obra, é o anúncio de que já não há morte sobre nós. O pior sofrimento de Cristo é o maior benefício das nossas almas. Nós não morreremos espiritualmente. O fim da obra do Senhor Jesus é um anúncio da certeza que temos da vitória que está sendo anunciada sobre a cruz. Este é um dos estranhos momentos da fé. Falei sobre isso no culto de Páscoa do ano passado, na sexta-feira. Esse é um dos momentos muito estranhos, que nós celebramos a morte de um inocente, em que nós nos alegramos no fato de que alguém não merecia morrer, morreu,
E nos alegramos no fato de que morreu por nós. A obra do Senhor Jesus está completa, consumada, e nós agora podemos viver no triunfo conquistado por Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita. O salário do pecado, que é a morte, foi pago. A Bíblia diz que o escrito de dívida que estava sobre nós, agora ele foi rasgado. Você já quitou a dívida, meu irmão? Você já quitou a dívida? Rapaz, quitar uma dívida é um negócio didático, não é? Você sabe que uma das primeiras aquisições da minha vida foi uma guitarra. E como você sabe, eu não toco guitarra. Quando eu tinha uns 12 anos, olha que maestria, eu pedi um cartão emprestado, afinal, né? Que forma mais saudável de começar a vida aos 12 anos do que comprando parcelado num cartão que não é seu? Meu avô me emprestou o cartão dele, e meu avô era esperto porque eu trabalhava para ele, então não tinha como eu não pagá-lo, e eu comprei uma guitarra. Eu vim em São Paulo com meu pai, nós fomos lá na Santa Efigênia, fomos numa loja grande, bonita, comprei uma guitarra Memphis. Rapaz, a guitarra era linda, e tudo que eu sabia fazer era admirar a guitarra, assim. Nunca toquei guitarra bem. Eu paguei 10 parcelas de R$40. A primeira parcela foi feliz, a segunda nem tanto. Da quarta parcela em diante é agonia e sofrimento, né, meu irmão? Mas sabe quando você olha para o teu cartão e você vê assim, 12 de 12. E você fala assim, redenção. Mês que vem, nós vamos comer um rodízio de japonês, se Deus quiser. E se você não for muito sábio, mês que vem tem 1 de 10, né? É bom pagar dívidas. É libertador pagar dívidas. Pense em pagar dívidas impagáveis. Pense em pagar dívidas impagáveis. Você tem uma dívida grande? Talvez algum de nós tenha uma dívida grande. Pastor, eu devo 800 mil para o banco numa casa financiada. Uau! Talvez assim você tenha falido a sua empresa, agora tem um processo de 6,5 milhões contra você, sabe? 10 milhões de reais, vítima de um processo trabalhista, procure um bom advogado, né? Mas essa não é tão impagável. Essa não é tão impagável. A minha pergunta é, o que você daria a Deus para pagar o seu pecado? Como você pagaria o seu pecado? Como você pagaria por cada um deles? O que você faria para pagar os pecados dessa semana? Você acha que aqueles 30 minutinhos de devocional que você fez paga os pecados do dia? Imagine os seus pecados sobre pecados, rendendo juros, meu irmão, que juros é coisa do capeta, né? Então, quanto você deveria a Deus? Se a morte é o salário do pecado, qual o tamanho da quantia que você tem por receber? O triunfo da cruz é Jesus rasgando a dívida, meu irmão. Essa é a glória da cruz. Se você tem uma dívida por pagar, quanta gratidão você teria por quem pagou a sua dívida? Rapaz, se meu pai tivesse pagado os R$300 que faltava daquela guitarra, nossa! Imagina que alguém quita o seu financiamento do apartamento, você já imaginou? Agora ninguém vai nem dormir. Quem tem apartamento financiado vai olhar amanhã, parece história de teologia da prosperidade, né? Passei a flanelinha na porta do banco e no dia seguinte não tinha dívida. Se você nunca ouviu uma dessas, você não foi pentecostal o suficiente. Rapaz, imagine quão grato você ficaria por alguém que foi lá no banco e pagou a sua dívida. Rapaz, alguém paga o almoço para a gente, o café da manhã. Rapaz, de vez em quando eu vou tomar café com os irmãos da igreja para um aconselhamento, chega lá, o irmão paga o café, eu já fico envergonhado. Imagine o que alguém pagar esta dívida. Que gratidão você teria?
E agora, pensando em Cristo, e que você deve morrer pelo seu pecado. O que você merece a morte, você é imprestável, você é impuro, você é a pior condição que se existe nesse mundo, e Cristo morreu a sua morte. A fronte ensanguentada de Cristo foi ofuscada pelo seu pecado, e Ele olha para você com ternura, e Ele te deu misericórdia, e Ele pegou toda a herança gloriosa dele e colocou no seu nome. Ele levou a sua dívida e Ele te deu a herança dele, e Ele disse: olha, agora você vai merecer as mesmas coisas que eu mereço. Eu tenho uma herança enorme do meu Pai, uma mansão celestial e um lugar para aposentar muito melhor do que Atibaia, e é seu agora. É isso que Cristo fez. E um dos hinos do nosso inário dizia assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? À vista do Cristo vitorioso que morreu e pagou o nosso escrito, como você vai viver por Jesus? O que você tem a fazer por Jesus? Que esforço é grande o suficiente por Cristo? Volto a fazer as simples aplicações. Você teria coragem de orar diariamente por amor a alguém que pagou uma dívida impagável? Você seria audacioso o suficiente para ler a sua Bíblia? Meu irmão, você teria coragem de perdoar alguém que te ofendeu? Olha do que Cristo te perdoou. Você teria coragem de, por amor a Ele, perdoar quem te ofendeu? Você teria a audácia de estudar a palavra do Senhor com seus irmãos numa escola dominical? Você seria capaz de demonstrar o amor de Jesus, estando reunidos com seus irmãos ao longo da próxima semana, estudando sobre a história de Naamã no grupo dos lares? Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de ligar para um irmão que está passando um perrengue e dizer assim: meu irmão, eu estou aqui, o que você precisa? Não preciso de nada não, então eu quero orar por você. Fecha o olho daí que eu fecho o olho daqui. Vamos fazer uma oração por telefone. Você teria coragem de fazer isso por amor a Jesus? Teria coragem, meu irmão, de guardar o domingo como dia do Senhor? Você percebe como é vergonhoso para nós pensar a vida cristã? Você percebe como é vergonhoso para nós sermos crentes? Como a gente faz nada por Jesus. A gente não quer nem assumir compromisso com a igreja. Deus me livre alguém me arrumar algum trabalho voluntário para fazer nessa igreja. Eu é que estou fora. Como nós vamos viver por Cristo? Tenho uma última coisa a te dizer, meu irmão. A vitória que nós estamos celebrando em Cristo, ela não depende do que nós fazemos. Ela é conquistada por Cristo. E nós não estamos buscando vitória. O tetelestai de Jesus nos ensina algo ainda importante essa noite. De que nós não estamos em busca de, no final da vida cristã, sermos vitoriosos. Os discípulos de Jesus, os imitadores de Jesus, eles não precisam buscar alcançar uma vitória. Pelo contrário, a vitória já foi alcançada. Os discípulos de Jesus, eles andam erguidos e triunfantes sobre esse mundo, porque Cristo já conquistou o que há de ser conquistado, e Ele agora nos entregou. E você precisa aplicar essa verdade à tua vida. E você precisa entender que você não vai para o trabalho conquistar o teu sustento. Ele foi conquistado por Cristo. Agora você trabalha em amor e devoção a Deus, e você não precisa se preocupar se o mês fecha. Você não precisa mais se esforçar e lutar como se todas as coisas dependem de você. Elas nunca dependeram. Você não é o Messias. O Messias já cumpriu a sua obra. Cristo já venceu. E você pode, como no hino que nós cantamos, repousar tranquilo.
Você precisa pôr a tua cabeça no travesseiro, meu irmão, e fazer uma coisa só: dormir. 8 longas horas de sono, porque o Senhor já foi vitorioso por nós. Porque o Senhor já conquistou para nós o que há de ser conquistado, e nós agora vivemos confiados e descansando em Cristo. Nós estamos diante de um Rei vitorioso, e a vitória dele é compartilhada conosco, e nós agora andamos na dependência de Cristo. É assim que Cristo reina a partir da cruz. É assim que Cristo reina, vendo na cruz, na sua humilhação, a sua exaltação, e reafirmado: este é o Rei dos judeus. Cristo reina a partir da cruz como um Rei fiel, porque ainda que enfrentando a pior tribulação possível por nossa causa, Ele continua fiel às suas palavras, e Ele continua cuidando dos seus súditos. O Senhor Jesus não nos desampara, Ele reina a partir da cruz. Ele reina a partir da cruz, porque Ele é um Rei vitorioso. E a morte não triunfou sobre Cristo, e a morte não pôde contê-lo. E nós vimos a morte da morte na morte de Cristo. E o Senhor Jesus é triunfante. E no que tantos olham com temor e desespero, para nós é o descanso. Tetelestai, está consumado. Quem agora nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separará do amor de Cristo. A sua obra está consumada por nós, por Ele, para nós. Vivamos, meu irmão, felizes e confiantes à luz dessas verdades. Quero neste momento convidar o conjunto para se colocar à frente. Quero também convidar o conselho da igreja para que os